Olá a todos, espero que todos estejam bem, saudáveis, seguros e se protegendo. Bom, esse conteúdo em vídeo é referente a 14 de maio de 2020. Vale lembrar que esse é um material auxiliar, né? Mas que é possível desenvolver os conteúdos que vão ser apresentados aqui somente com o PDF, com os materiais de referência e, claro, com o reforço, a memorização, a parte de treino desse conteúdo por meio das atividades que vão ser disponibilizadas conjuntamente. Reforço ainda que as atividades elas estão sendo centralizadas no serviço Google Classroom, onde eu fico à disposição, tanto pelo chat para questões pessoais, o chat específico de cada atividade, ou para quem tiver questionamentos que acreditam que possam ser de grande valia para toda a turma, que tem respondido no mural. Ainda para quem tiver interesse, eu fico à disposição por e-mail, e quem quiser conversar, eu fico à disposição via Google Hangout Meet. Basta mandar um e-mail ou uma mensagem no chat para a gente agendar um horário e bater um papo, questão de dúvidas e o que eu puder auxiliar vocês, até mesmo bater papo, eu estou à disposição. E ainda vou reforçar que os vídeos eles estão tentando ser o mais curto possível, cada vídeo, e que ainda estou tentando deixar as coisas condizentes com a carga total da disciplina em relação ao tempo demandado para a execução das atividades. Bom, a gente segue com as referências principais da ementa do nosso curso, e hoje nós vamos tratar o papel logarítmico. O papel logarítmico ele é empregado para representar relações funcionais exponenciais entre duas grandezas. É uma ótima ferramenta na busca de linearização. Então, por vezes, a gente faz um gráfico num papel milimetrado, num papel quadriculado, ou seja, usando escalas lineares, e não consegue encontrar uma reta. E, para isso, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar esses pontos num papel com escala logarítmica, na forma de conseguir encontrar uma reta. Vai funcionar, então, para grandezas que seguem uma relação exponencial. E você vai falar, mas que vantagem eu tenho de usar o papel logarítmico e tudo mais, tal? A vantagem é que usar o papel logaritmo é como se ele estivesse fazendo a conta por você. Então, o que você vai fazer é colocar o valor lá de x e y diretamente no gráfico, e essa escala vai estar ajustando como se você estivesse calculando num papel milimetrado o ln, por exemplo, log dessa relação. Então, aqui eu já adianto que pode ser interessante também, claro, não está compreendido entre as atividades, e eu entendo que nem temos tempo hábil e nem condições para ficar fazendo esse tratamento que seria executado conjuntamente numa atividade presencial, mas que vocês podem, inclusive, pegar os dados dos gráficos e das tabelas fornecidos para essa atividade de papel logarítmico e para a próxima atividade, aplicar o logaritmo e colocar isso no papel milimetrado e verificar esse ajuste. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, e talvez não tenha conseguido fazer de maneira bem concisa, é que vocês explorem, experimentem
testem, que vocês busquem essas coisas e que executem elas, porque isso é muito importante para esse curso. Isso ajuda a fixar os conceitos, e experimentar é sempre bom para ajudar a fixar esses conceitos. Bom, existem 2 tipos de papel logarítmico. Um é o papel monolog e outro é o papel de log. Hoje nós vamos tratar especificamente o uso do papel monolog. Então, o papel monolog, a gente vai ter nele o eixo X seguindo uma escala linear, e o eixo Y ele vai ser uma escala logarítmica. Então, esse papel ele vai ser indicado para a gente, ou seja, indicado não, ele vai ser utilizado, em geral, para estabelecer relações funcionais do tipo y igual a b vezes a elevado a cx, onde a é um número qualquer e b e c são constantes. Em física, quase sempre acaba sendo oportuno a gente empregar o número racional e, no lugar onde a gente tem esse a na equação 1. Esse número e, acho que todo mundo já se deparou com ele alguma vez. Ele é chamado por alguns de número de Euler, em homenagem aos estudos de Euler, né? Em especial estudos de séries, sequências de séries, que Euler conseguiu estabelecer várias relações com esse número, e são trabalhos belíssimos que vocês devem ver no segundo ano, a partir do segundo ano, né, em séries, sequências e EDO, e depois em EDP. E esse número também pode ser chamado de número de Napier, ou neperiano, que é uma homenagem a John Napier, por causa do uso desse número com logaritmos, o logaritmo que a gente chama de logaritmo natural. Então, se a gente substituir esse número de Euler, esse número e, no lugar de a gente vai acabar tendo essa relação y igual a b exponencial de cx. Bom, vamos dar uma olhada num exemplo aqui de papel monolog. Como a gente pode ver, aqui foi apresentado alguns valores, tá? Que são só valores de referência, só para nos orientar. Então, a escala linear ela continua igual, né? A gente tem aqui uma divisão milimetrada, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem essas divisões aqui marcadas de 10 em 10, cada espacinho está valendo 1. Ou seja, isso aqui é bem normalzinho em relação ao que a gente já viu nos conteúdos anteriores. E a novidade está aqui no eixo da ordenada, em que eu tenho um espaçamento que segue uma escala logarítmica. Então, vamos entender como é que funciona essa brincadeira. Esse espaço aqui, ou seja, de 1 aqui de baixo até esse 1 aqui de cima, é o que a gente vai chamar de década. Ele é referente à variação de uma unidade de potência de 10 no valor da grandeza. O que eu quero dizer? Que isso aqui seria referente a 1, por exemplo, isso aqui seria 10 elevado a 0, que dá 1. Então, isso aqui seria o equivalente ao ponto 0, né? Essa é uma das curiosidades, né? A gente não vai ter 0 aqui. A gente vai ter 10 elevado a 0, que dá 1.
E aqui nessa próxima década seria o equivalente a 10 elevado a 1. 10. Esse trecho, se a gente continuasse olhando o gráfico, e por isso que eu disponibilizei alguns PDFs de folhas inteiras de papel monologue, vocês vão ver que vai se repetir, essa década ela vai se repetir aqui na frente, na parte de cima, desculpem, na parte de cima. E o próximo vai ser 1 elevado a 2, que vai representar a variação de 10 até 100. Ou seja, cada década vai estar representando a variação de uma potência de 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. E aqui na parte de... a gente poderia ainda pensar... a gente ainda poderia pensar que esse espaçamento aqui, ele está seguindo uma escala logarítmica. Okay? Então, é aqui que a operação está acontecendo para a gente. Mas como que eu vou pegar e vou colocar pontos nesse gráfico? Vamos supor que eu tenha o ponto 10, 2 lá na minha tabela. Eu vou vir e vou colocar diretamente no x 10, eu encontro aqui, x igual a 10, no y igual a 2, eu venho e coloco diretamente esse ponto, sem me preocupar em aplicar nada. Por quê? Porque esse espaçamento é que ele vai ser como se estivesse eu fazendo uma operação matemática. Por isso que eu estou sugerindo para vocês que façam essa brincadeira nesse papel e façam no milimetrado. Verifiquem com os pontos da atividade que no milimetrado vocês vão ter uma curva. Nesse papel vocês vão obter uma reta. E que se eu pegar o milimetrado e no eixo y eu trocar por logaritmo daquele valor, eu consigo ter uma linearização também. Mas claro que ficar aplicando logaritmo, agora com calculadora até que é mais fácil, mas lá no passado, quando não tinha calculadora, era um pouco difícil ficar trabalhando com essas relações, então esse papel já já tinha essa tecnologia de fazer essa mudança diretamente para a gente. Aí, como que eu extraio, se eu tiver uma reta aqui, como que eu extraio pontos? Da mesma maneira. Eu venho, verifico o valor, então faço essa extração direta em cima do ponto. Bom, assim como a gente fez para o papel milimetrado, existe interesse da gente conseguir determinar esses parâmetros dessa reta no papel monologue. Então, a gente vai partir do que seria a equação de uma reta nesse papel. Se a gente pegar, então, vamos considerar y igual a b exponencial de cx. E o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos aplicar o logaritmo natural nessa expressão, ou seja, dos dois lados da expressão, a gente vai ter ln de y mais a logaritmo do produto é igual ao logaritmo, a soma dos logaritmos, né? Então, ln de b mais ln de exponencial de cx. Outra regrinha de logaritmo é que esse exponencial aqui, eu posso colocar ele multiplicando, né? E isso vai passar a ser ln de y igual a ln de b mais cx ln de e. Mas o logaritmo do número e dá 1, resultando no que a gente tem como a equação 5. Ou seja, essa expressão aqui, na hora que a gente usa o logaritmo, ele acaba resultando em uma relação entre ln de y e x. E por isso que a gente usa o papel monologue com o x na escala linear e o y na escala logarítmica. Bom, conseguimos aqui então obter essa equação 5,
vamos extrair agora dessa equação 5 os valores, os parâmetros que são do nosso interesse. Para obter o coeficiente linear, ou seja, o ln de b da equação, o que a gente pode fazer é x igual a zero. Se x for igual a zero, ln de y vai ser igual a ln de b. E aí, se eu aplicar o exponencial na equação toda, eu vou ter que y é igual a b na condição em que x é igual a zero. Multiplica por zero aqui, né? Desaparece. Quer dizer, x é igual a zero, então esse termo aqui desaparece. E por isso que algumas pessoas acabam indicando também, vai ser comum encontrar, o valor de y para x igual a zero como um y índice zero. E chamar esse y índice zero de b. O coeficiente angular, ele pode ser obtido utilizando os pontos da reta. Bom, como que a gente faz isso? Se a gente tiver os pontos da reta, lembra que eu falei para vocês que a gente insere o ponto diretamente no gráfico sem fazer conta. Então, se a gente quiser calcular o coeficiente angular, se a gente extrair esses pontos diretamente da reta, a gente vai ter que aplicar o logaritmo na escala y. Então, vai ser ln de y2 menos ln de y1 dividido por x2 menos x1. Da mesma forma como a gente fez para o linear, só que agora a gente sabe que existe uma relação entre ln de y e x nesse tipo de gráfico, quando eu tenho uma reta nesse tipo de gráfico. Mas vamos supor que eu queira partir para a questão de fazer um trabalho manual. Eu quero medir com a régua. Então, eu vou fazer o meu triângulo, retângulo ali, né? E vou tirar a medida diretamente com a régua de cateto oposto por cateto adjacente. Bom, se eu fizer essa brincadeira, como a escala y ela tem uma métrica logarítmica, é como se eu já estivesse efetuando a minha conta de logaritmo ali. Então, eu vou medir o valor direto dividido pelo outro valor direto e então conseguir o meu coeficiente angular. Tá? Sempre, ou seja, a gente está usando coisas que são usuais, nossa, que a gente já viu em geometria, ou seja, não tem nenhuma... É só uma questão aqui do entendimento do papel desse logaritmo nessa função e de como ela se apresenta no gráfico. E aqui ressaltar que nós usamos os pontos x1, y1 e x2, y2. Bom, o conteúdo finaliza por aqui. Caso alguma coisa não tenha ficado clara, eu reforço que eu estou à disposição. Reforço que eu espero vê-los em breve e, por enquanto, é isso. Ok, até a próxima. Tchau, tchau.